aqui para mais um dia, uma live aí falando sobre a comunicação não violenta. Como eu falei para vocês ontem, essa semana eu vou todos os dias fazer uma live e abordar sobre o tema de comunicação não violenta, para vocês irem entendendo um pouquinho mais sobre o que é. Tá sendo bem falado, né? Acho que a maioria das pessoas aí tem escutado sobre essa comunicação não violenta e o que é isso, né? Então aí para dar uma recapitulada, ontem eu falei como começou a comunicação não violenta, né? Que quem criou foi o Marshall Rosenberg, que era um psicólogo, e ele foi criado no bairro de Detroit, né? Ele é um americano. E aí ele, poxa, o que acontece, né? Que ele via as pessoas sofrendo violência, e ele também, bem-vinda, e ele também sofrendo essa violência. E ele começou, por que existem tanto essa violência aí no dia a dia, desde criança ele vivendo com isso. Então ele ficou bem interessado em saber da onde vem isso, o que dava para fazer, e aí ele começou a pesquisar, a entender, e foi onde ele criou o processo da comunicação não violenta, né? Então aí é utilizado em mais de 62 países para ajudar em resoluções de conflitos e etc. Então ele criou a comunicação não violenta. Só para dar uma recapitulada aí para quem não viu a live de ontem. E aí eu falei sobre uma outra questão, né, que ele utiliza duas figuras, né, o chacal, que é como se fosse um lobo, né, e esse chacal seria que escuta as coisas tudo com julgamento, tudo é certo, é errado, é bom, é mal, sempre com um olhar se colocando como vítima, né? Sempre nas comunicações aquela coisa, né? Muitas vezes nós somos assim ou conhecemos pessoas que agem assim. E aí ele traz outra figura que é a girafa, né? E a girafa ela já tem o olhar de não julgamento, mas de entender realmente o que está acontecendo, de ter empatia, de se conectar, estar ali realmente presente, atenta no que está acontecendo e saindo desse lugar de vítima, né? Entendendo ali o que está acontecendo naquela situação. Bom, isso foi o que eu trouxe ontem para vocês. E aí, dentro da comunicação não violenta, tem 4 componentes. E aí eu vou falar a cada dia sobre um componente. Então, hoje eu vou falar sobre o primeiro componente da comunicação não violenta, que é a observação. Então, muitas vezes a gente passa pelas situações e nem observa o que está acontecendo, nem percebe. Simplesmente acontece, você já reage ali àquela situação, né? E nem pensa o que está acontecendo, calma aí, né? Já alguém te falou uma coisa, resposta bate pronto ali, já gerou toda aquela confusão, aquele conflito, e já não tem mais o que fazer, né? Porque gera toda essa... é automático, né? Eu acho que essa é a palavra. Muitas vezes a gente age no automático, né? Age, sente, né? Aquela coisa já papum, né? E hoje eu convido vocês a entender um pouquinho mais sobre essa parte de observação e observar as coisas. Então ele fala de exemplos, né? Dentro da comunicação, você está conversando com uma pessoa e aí acontece alguma coisa, ou a pessoa age de um jeito. Não é julgar, não é avaliar, é observar o que está acontecendo. E aí, inicialmente, eu vou falar para vocês observarem primeiro o que está acontecendo.
também com você naquela situação, né? Quando alguém fala algo, às vezes você já, tipo, ah, que raiva, né? Ou, ah, observar. Calma aí, o que tá acontecendo? Né? Por que essa situação? O que é isso? Olhar, só observar, né? Como sem colocar quem que tá certo, quem que tá errado, sem os julgamentos, mas observar a situação. Eu sei que é uma coisa talvez desafiadora fazer isso, mas eu convido vocês, uma tarefa aí para começar a fazer, é observar então as questões. Então, ele traz essa questão do observar, porque muitas vezes a gente nem observa o que está acontecendo, nem dentro, nem comigo o que está acontecendo, imagina com o outro, né? Então, o que está acontecendo? E aí teve uma mulher que foi, acho, o primeiro contato que eu tive com a comunicação não violenta, que ela contou sobre, e eu achei assim incrível, ela contando que ela estava estudando, agora não lembro o nome, enfim, estudando comunicação não violenta, tudo, já fazia um tempo. E aí ela falou assim, poxa, tô estudando comunicação não violenta, tal, adoro isso, enfim. E aí ela chegou, oi Rodrigo, bem-vindo. E aí ela falou assim, tá, legal, né, essa comunicação não violenta, estudando bastante. E ela foi visitar a mãe dela. E ela estava lá visitando a mãe. E de repente a mãe chegou e, nossa, super brava de um casamento. Enfim, falou um monte pra ela. E ela tinha deixado de viajar, voltar pra casa dela, que era em outra cidade, pra esperar a mãe dela. E a mãe dela chegou e falou, você sempre para o carro errado, não sei o que e tal. Aí ela pegou e foi pro banheiro e falou, santa comunicação não violenta, me ajuda, por favor, porque o que eu faço? Minha vontade é, tipo, de falar um monte, eu te esperei até agora, não sei o que. E ela disse que ficou um bom tempo no banheiro pra refletir e conseguiu observar o que estava acontecendo. E ela conseguiu ver que a mãe foi num casamento que a maioria das pessoas foram acompanhadas e a mãe foi sozinha, nem ela e nem os irmãos foram acompanhar a mãe tinha convidado, né? Então, o que tá acontecendo às vezes ali com o outro pra causar às vezes a situação, né? Ou comigo, o que tá acontecendo comigo pra uma coisa ser só uma faísquinha que já pega fogo, né? Ah, o que acontece? Então, hoje é bem simples, né? O assunto é nessa questão, assim, de observar. Então, no decorrer dessa semana... Oi, Edna, bem-vinda. No decorrer dessa semana, então, todos os dias eu vou falar um pouquinho. E hoje a tarefa é essa de observar. Então, dentro da minha comunicação, o que tá acontecendo nessa situação? Aí amanhã eu vou trazer outra coisa para incrementar. Então, cada dia dessa semana eu vou trazer um componente da comunicação não violenta. E aí, para quem chegou agora, a de hoje é a observação. Então, dentro da comunicação, dos seus relacionamentos, quando acontecer algo, observar, sem julgar, sem avaliar, mas o que está acontecendo? Por quê? Né? Me senti assim, calma aí, o que está acontecendo agora? Às vezes a pessoa chega e fala um monte e aí nós já retrucamos tudo para a pessoa, né? E ao invés disso, observar o que está acontecendo aqui. Às vezes a pessoa tá tão cheia de coisas, enfim, e termina às vezes abafando. E aí no decorrer da semana vocês vão entendendo os outros passos pra gente conseguir linkar e ir fechando essa comunicação não violenta, tá? Eu vou ver que eu não consegui salvar a live de ontem, né? Eu coloquei pra salvar e não sei porque não salvou.
Tô tentando ver se eu consigo recuperar para ir colocando no meu canal do YouTube todas as lives, para depois vocês terem esse conjunto aí, se vocês perderem num dia, não conseguir ver, ter todo esse conjunto das lives que eu tô fazendo em relação à comunicação não violenta, que gera a conexão com as pessoas, né? Utilizar a comunicação não violenta gera essa conexão. E vou falar uma coisa pra vocês, que assim, eu gosto muito da comunicação não violenta e se trata de falar o que está vivo dentro de você, né? O que realmente naquele momento faz sentido. E muitas vezes a gente tá acostumado a: oi, tudo bem? Como você tá? Né? É um roteiro de conversas e às vezes as pessoas não estão preocupadas. Perguntam se tá tudo bem, mas não querem ouvir. E isso pra mim é um ponto de, às vezes, que dói. Porque às vezes eu tô a fim de falar, né? O que tá vivo em mim, o que, sabe? Vivo é o que você quer falar naquele momento, contar. Mas às vezes as pessoas não estão querendo realmente fazer essa conexão, te ouvir, te escutar naquele momento. E às vezes só perguntam: e aí, tudo bem? Aí só querem ouvir: ah, tudo, né? Ah, tá tudo bem. É só por. Como que eu posso te dizer? Só por costume, né? De perguntar se tá tudo bem ou não. Mas na comunicação não violenta, eu não pergunto, eu deixo aberto pra dizer: claro, posso falar: oi, tudo bem, né? E aí, o que você quer me contar? Né? Eu acho que é mais nesse sentido. E aí, tem alguma coisa que você quer compartilhar? Né? Isso é legal. Imagina se as pessoas chegassem ao invés de: e aí, tudo bem? Tipo, nossa, o que tem de mais maravilhoso na sua vida hoje? O que tá vivo em você? Então, muitas vezes a gente não quer dizer, como foi no seu trabalho hoje. Não é isso que você quer falar. Você quer falar sobre algo, sei lá, que já aconteceu, mas que tá ali, né, latente. E esse vivo não é só algo super legal, super empolgante, mas talvez seja uma dor que você tenha, que naquele momento você quer se abrir e falar sobre aquilo, né? Então se trata de... Pra mim, assim, a comunicação não violenta, na verdade, seria a comunicação real. O nome poderia ser comunicação real, sabe? Autêntica, né? É conversar com as pessoas com o que você realmente quer falar e elas também. E estar aberto, né? Pra escutar o outro. E aí eu vou dar um exemplo aqui do Marshall, que ele conta que ele foi num evento, ele sempre ia uma vez por ano reencontrar os amigos, não lembro se era de faculdade, enfim, se encontravam lá, um grupo de amigos. E aí todo mundo, aquela conversa, né, sempre um querendo estar melhor do que o outro, enfim. E o que aconteceu? Ele falou assim uma hora: ai, gente, que conversa chata, né? Nossa, eu tô achando um tédio estar aqui. E aí o pessoal falou assim pra ele, né? Primeiro ficaram assim: ele eu acho um tédio estar aqui, porque nós nos encontramos todo ano, ninguém na verdade quer saber como que o outro tá. Na verdade, tá todo mundo aqui, um querendo estar melhor do que o outro, né? E só fica aquelas coisas: ah, porque eu comprei um carro, ah, porque eu tô trabalhando não sei aonde. Essas conversas que não geram nenhuma conexão e isso me incomoda. Eu não tô feliz de estar aqui. E aí primeiro ficou todo esse silêncio e depois uma outra pessoa falou assim: realmente, eu também me sinto assim. E aí o pessoal, né, primeiro ficou assim, depois: nossa, é verdade. E aí eles começaram a conversar sobre o que realmente importa, né? Sobre o que eles realmente gostariam de conversar. Não é se a pessoa
qual o trabalho que tá, às vezes ela queria dizer uma outra coisa, uma angústia, uma alegria muito grande e gostaria de compartilhar. Então, se trata disso, né, de viver ali a verdadeira essência, ser você, ser autêntico e também deixar o outro ser autêntico, né? Então é isso. Então a tarefa de vocês, para quem quiser, é começar a observar, né, as situações sem julgamento, sem avaliações, mas observar. O que está acontecendo? Nossa, a pessoa falou assim. Nossa, eu já senti uma coisa. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu que a pessoa está falando dessa forma? Então, esse é o primeiro componente da comunicação não violenta, observação. E amanhã eu volto para dizer qual é o segundo componente, tá bom? Obrigada a todos que participaram da minha live e até amanhã. Se tiverem perguntas, algum comentário, pode mandar no direct. Beijo!